Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Concurseja. Hoje a gente vai mergulhar fundo em um tema, assim, essencial para a nossa democracia: os direitos políticos. Vamos explorar o que a Constituição Federal de 88 diz sobre isso, sabe? Como a gente, como cidadão, participa da vida política do país. A ideia é fazer isso de um jeito bem detalhado, mas ao mesmo tempo com uma linguagem que todo mundo entenda. Especialmente quem está começando agora a estudar direito constitucional, né? Nosso objetivo aqui é entender como a cidadania se manifesta na prática, na participação política. Exatamente. É um tema fundamental. E, como você disse, muita gente pensa logo no voto quando ouve direitos políticos. Mas, na verdade, o conceito é bem mais amplo. Inclui todo o conjunto de normas, de regras, que garantem a participação do cidadão na formação da vontade do Estado, né? Tanto no processo político em si, quanto nos órgãos do governo. A base para tudo isso, como você bem mencionou, está lá na nossa Constituição, principalmente entre os artigos 14 e 17. Ali que a gente encontra o coração da matéria. Legal. E navegando pelos materiais, uma coisa que fica clara é aquela divisão, né? Entre direitos políticos positivos e negativos. Ajuda a organizar o pensamento. Os positivos seriam, então, aqueles que nos dão a capacidade de agir, de participar ativamente. Tipo, o direito de votar, claro, mas também de ser votado, que é a elegibilidade, e tem mais, né? A possibilidade de propor leis, que é a iniciativa popular, participar de plebiscitos, de referendos, organizar partidos políticos, se filiar a um partido. Tudo isso é ação, é participação. Perfeito. Esses são os direitos de participação ativa, os positivos. E aí, em contrapartida, a gente tem os chamados direitos políticos negativos, que não são ruins. O nome é só para indicar que são situações que limitam ou impedem o exercício daqueles direitos políticos. Basicamente, são as hipóteses de perda ou de suspensão dos direitos políticos. E aqui tem um ponto crucial. A perda é definitiva, enquanto a suspensão é temporária, dura enquanto durar o motivo que a causou. Mas o mais importante mesmo, e que a Constituição de 88 fez questão de deixar muito claro, é a vedação da cassação de direitos políticos. Ah, isso é importante. Qual a diferença, então, entre perda, suspensão e essa cassação que é proibida? Ótima pergunta. A perda e a suspensão ocorrem por motivos específicos listados lá na Constituição, como a gente vai ver. São consequências de atos ou situações previstas. Já a cassação seria uma retirada arbitrária, um ato de força, discricionário, sem base constitucional. Era algo que acontecia em regimes autoritários, entende? Por isso, a Constituição proíbe. É uma garantia fundamental contra o arbítrio do poder. Ninguém pode ter seus direitos políticos cassados por vontade de um governante, por exemplo. Entendi. É uma proteção, então. Faz todo sentido no Estado democrático de direito. Exatamente. E falando em garantias, o artigo 14 da Constituição é, assim, a espinha dorsal desse assunto. Ele começa dizendo que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto, secreto e com valor igual para todos. Vamos quebrar isso um pouquinho. Sufrágio universal significa que, em princípio, todos os cidadãos têm o direito de votar e ser votados. Acabou aquela coisa de voto censitário, baseado em renda, ou restrito por gênero que existia no passado. É universal. Sim, uma conquista enorme, né? E o voto direto? Voto direto quer dizer que a gente escolhe nossos representantes diretamente, sem intermediários, sem colégio eleitoral para presidente, por exemplo, como já tivemos. Você vota na pessoa que vai ocupar o cargo. O voto secreto é outra garantia fundamental. Ninguém pode ser obrigado a revelar em quem votou. Isso assegura a liberdade de escolha, né? Evita pressões, coações e, por fim, o valor igual para todos. O voto do cidadão mais simples tem o mesmo peso, o mesmo valor que o voto do cidadão mais rico ou influente. Um cidadão, um voto. Pensando no nosso histórico, especialmente vindo de um período de ditadura militar onde nada disso era pleno, esses princípios do artigo 14 são realmente a base da nossa democracia representativa. Com certeza. São cláusulas pétreas, inclusive. Não podem ser abolidas nem por emenda constitucional. E essa soberania popular que o artigo 14 menciona, ela não se esgota só na hora de votar para escolher representantes, né? Tem outras formas de exercê-la diretamente. Exato. A Constituição prevê instrumentos de democracia direta ou semidireta.
Os mais conhecidos são o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. O plebiscito é uma consulta prévia. O povo é chamado a decidir sobre uma questão importante antes que uma lei ou ato administrativo seja feito. É uma consulta sobre o que fazer. Tipo, perguntar se a população concorda com a criação de um novo estado, por exemplo? Isso, ou sobre a forma de governo, como tivemos em 93. Monarquia ou república? Presidencialismo ou parlamentarismo? Foi um plebiscito. Já o referendo é diferente. Ele acontece depois que uma lei já foi aprovada pelo Congresso. O povo é chamado para dizer se ratifica, se concorda com aquela lei ou se a rejeita. Ah, lembro do exemplo que você citou antes, no Estatuto do Desarmamento, né? A lei foi feita e depois teve o referendo em 2005 para perguntar se o artigo que proibia a comercialização de armas deveria entrar em vigor ou não. Exatamente esse. O povo votou e decidiu manter a comercialização, rejeitando aquele ponto específico da lei. É um controle popular sobre a legislação. E tem também a Iniciativa Popular de Leis, que é a possibilidade de um grupo de cidadãos, reunindo um número mínimo de assinaturas, apresentar um projeto de lei diretamente ao Congresso Nacional. Como foi com a lei da ficha limpa, né? Que surgiu de uma grande mobilização popular, coletando milhões de assinaturas. Perfeito. A Lei Complementar 135, a ficha limpa, é talvez o exemplo mais emblemático de iniciativa popular que virou lei e teve um impacto gigantesco nas eleições. Mostra a força que a sociedade organizada pode ter. Muito interessante ver essas diferentes formas de participação. Mas, para poder fazer tudo isso, votar, ser candidato, participar de plebiscito, o primeiro passo formal é o quê? O alistamento eleitoral é o ato de se inscrever na Justiça Eleitoral. É como tirar o seu RG de cidadão eleitor, o título de eleitor. Sem ele, você não existe politicamente, digamos assim. Esse alistamento e o voto também são obrigatórios para os brasileiros maiores de 18 anos. Mas são facultativos, ou seja, opcionais, para algumas pessoas. Os analfabetos, os maiores de 70 anos e os jovens que têm entre 16 e 18 anos. Eles podem tirar o título e votar se quiserem, mas não são obrigados. E quem não pode se alistar de jeito nenhum? Basicamente, duas categorias. Os estrangeiros, porque os direitos políticos, em regra, são dos cidadãos brasileiros. E os conscritos, que são os jovens que estão prestando o serviço militar obrigatório. Durante esse período, eles não podem se alistar nem votar. É uma suspensão temporária, enquanto dura o serviço militar inicial. Certo. Então, com o alistamento feito, a pessoa pode votar. Mas e para ser votada, para ser candidata? Aí já entram outros requisitos, as chamadas condições de elegibilidade. Isso. Não basta poder votar para poder ser votado. O artigo 14, parágrafo 3º, lista as condições de elegibilidade. São requisitos que o cidadão precisa cumprir para poder se candidatar a um cargo eletivo. Primeiro, a nacionalidade brasileira. Pode ser nato ou naturalizado, mas tem que ser brasileiro. Alguns cargos, como presidente e vice-presidente, exigem ser brasileiro nato, mas para a maioria, basta ser brasileiro. Ok. Nacionalidade. Que mais? Segundo, o pleno exercício dos direitos políticos. Ou seja, a pessoa não pode estar com os direitos políticos perdidos ou suspensos, como falamos antes. Terceiro, o alistamento eleitoral. Óbvio, né? Se não pode nem votar, não pode ser votado. Quarto, o domicílio eleitoral na circunscrição. Isso significa que o candidato tem que ter um vínculo, uma residência eleitoral na área onde ele quer concorrer. Um candidato a prefeito de São Paulo tem que ter domicílio eleitoral em São Paulo. Faz sentido, para ter um mínimo de ligação com o lugar que pretende representar. E o quinto? Quinto, a filiação partidária. No Brasil não existe candidatura avulsa sem partido. Para concorrer, você precisa estar filiado a um partido político registrado no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e essa filiação tem que ter ocorrido até um prazo antes da eleição, geralmente 6 meses. Entendi. Nacionalidade, direitos políticos em dia, alistamento, domicílio e partido. São 5. Tem mais alguma coisa? Sim, tem a idade mínima. Essa varia bastante dependendo do cargo. Precisa ter no mínimo 35 anos para ser presidente, vice-presidente ou senador. 30 anos para governador e vice-governador de estado e do Distrito Federal. 21 anos para deputado federal, estadual ou distrital,
prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. E, por fim, 18 anos para vereador. Uau! São várias idades. Tem que ficar atento a isso na hora de pensar numa candidatura. E além dessas condições básicas, tem outras regras que afetam a elegibilidade, né? Tipo reeleição. Sim, a reeleição foi introduzida por emenda constitucional. Para os cargos do Poder Executivo, presidente, governadores e prefeitos, é permitida uma única reeleição para o mandato subsequente. Ou seja, pode cumprir um mandato, se reeleger e cumprir mais um, mas não um terceiro seguido. Para cargos do Legislativo, não há esse limite. Outra regra importante é da desincompatibilização. Ah, essa sempre gera dúvida. O que é exatamente? Desincompatibilização é a exigência de que ocupantes de certos cargos públicos se afastem deles um tempo antes da eleição, caso queiram concorrer a outro cargo eletivo. Geralmente, esse prazo é de 6 meses antes do pleito. A ideia é evitar que a pessoa use a estrutura do cargo atual, a máquina pública, em benefício da sua campanha, sabe? Para garantir mais isonomia, mais igualdade na disputa eleitoral. Um secretário de Estado, por exemplo, que queira ser candidato a deputado federal, precisa renunciar ao cargo de secretário 6 meses antes. Entendi. É uma regra para tentar equilibrar o jogo. Agora, voltando um pouco àquela questão dos direitos políticos negativos, a gente falou da perda e da suspensão. Quais são as situações exatas que levam a isso? Boa. A Constituição lista as hipóteses no artigo 15. São poucas e bem específicas. Vamos ver a perda, que é a definitiva. Acontece em caso de cancelamento da naturalização por sentença judicial transitada em julgado. Ou seja, se um brasileiro naturalizado perde essa condição por decisão judicial final. E também em caso de recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do artigo 5º, inciso 8. É o caso da pessoa que se recusa por convicção religiosa, filosófica ou política a cumprir o serviço militar, por exemplo, e também se nega a cumprir a prestação alternativa que a lei oferece. Aí pode perder os direitos. Certo, essas são as de perda e a suspensão, que é temporária. A suspensão ocorre enquanto durarem seus efeitos. As hipóteses são: primeira, incapacidade civil absoluta. Se a pessoa é declarada absolutamente incapaz pela Justiça Civil, embora isso tenha mudado bastante com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, essa hipótese ficou bem restrita. Segunda, e talvez a mais comum na prática, condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos. Ou seja, se a pessoa foi condenada por um crime e não cabe mais recurso, ela fica com os direitos políticos suspensos durante o cumprimento da pena. Acabou a pena, recupera os direitos. E terceira, improbidade administrativa, nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. A lei de improbidade prevê que uma das sanções possíveis é a suspensão dos direitos políticos por um determinado período. Entendi. Então, condenação criminal final e improbidade administrativa são as causas mais frequentes de suspensão. E enquanto a pessoa está com os direitos suspensos ou perdidos, ela não pode votar, não pode ser candidato, não pode fazer nada disso, né? Exatamente. Fica impedido de exercer qualquer um daqueles direitos políticos positivos que a gente listou. Não pode votar, não pode ser votada, não pode se filiar a partido, não pode participar de plebiscito. Fica fora do jogo político formalmente. Bem claro. Agora, você mencionou a filiação partidária como condição de elegibilidade. Vamos falar um pouco dos partidos políticos. Qual o papel deles nesse cenário? Fundamental. Os partidos são, digamos, os veículos institucionais para a disputa eleitoral e a representação política no Brasil. A Constituição, lá no artigo 17, define a natureza jurídica deles. São pessoas jurídicas de direito privado. Ou seja, não são órgãos do governo, são associações civis. Mas, apesar de serem privados, eles têm uma função pública essencial. E por isso a Constituição estabelece vários princípios e regras que eles devem seguir. Que tipo de regras? Primeiro, a liberdade de criação, fusão, incorporação e extinção de partidos é assegurada desde que respeitem a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais. Eles precisam ter caráter nacional, ou seja, não pode existir um partido só de um estado ou região. Tem que ter uma organização mínima em âmbito nacional. É proibido receberem recursos financeiros de entidades ou governos estrangeiros. O financiamento tem que ser nacional.
Devem prestar contas à Justiça Eleitoral para garantir a transparência no uso dos recursos, especialmente os públicos. E devem seguir normas de funcionamento parlamentar de acordo com a lei. E dentro do partido, eles têm autonomia para se organizar? Sim, a Constituição garante autonomia partidária para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento, inclusive para estabelecer regras sobre fidelidade e disciplina partidária. Mas essa autonomia não é absoluta, claro. Tem que respeitar a Constituição e as leis, especialmente a lei dos partidos políticos, e precisam registrar seus estatutos no TSE. Entendi. Então, os partidos são essa ponte entre a sociedade e o sistema político formal, mas além dos partidos e do voto, existem outros jeitos de participar, de controlar o poder público? Com certeza, a democracia não se resume a votar de tempos em tempos. Existem vários instrumentos de participação popular e controle social. Um muito importante previsto lá no artigo 5º da Constituição é a ação popular. Qualquer cidadão pode propor uma ação judicial para anular um ato que seja lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural. É um instrumento poderoso de fiscalização. Ação popular, qualquer um pode entrar com ela? Qualquer cidadão, ou seja, quem está em dia com seus direitos políticos, quem tem título de eleitor, é um remédio constitucional acessível. Além disso, temos as audiências públicas, que são os passos onde o poder público, executivo, legislativo e judiciário, discute com a sociedade sobre projetos, leis, políticas públicas. É uma forma de consulta e participação. Os movimentos sociais e as manifestações populares, embora não sejam instrumentos formais previstos na lei eleitoral, são formas legítimas e importantíssimas de expressar opiniões e pressionar por mudanças. E hoje em dia, a transparência é fundamental. Os portais de transparência dos governos, onde a gente pode ver como o dinheiro público está sendo gasto, são ferramentas essenciais para o controle social. É verdade. Com a internet, o acesso à informação e as possibilidades de controle aumentaram bastante, né? Sem dúvida. A tecnologia abriu novas avenidas para participação e fiscalização. Como funciona a definição de quem ganha? Temos sistemas diferentes, né? Sim, no Brasil a gente adota basicamente 2 sistemas eleitorais, dependendo do cargo. Para os cargos do Poder Executivo, presidente, governador, prefeito, e para senador usamos o sistema majoritário. Ganha quem tem mais votos, simples assim. No caso de presidente, governador e prefeitos de cidades com mais de 200 mil eleitores, se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta dos votos válidos, mais da metade no primeiro turno, há um segundo turno entre os 2 mais votados. Ah, o famoso segundo turno. E para os outros cargos, deputados e vereadores? Para deputados federais, estaduais, distritais e vereadores, o sistema é diferente. É o sistema proporcional de lista aberta. Ele é um pouco mais complexo. A ideia é que a representação no parlamento seja proporcional à força de cada partido ou federação partidária na sociedade. As vagas são distribuídas primeiro entre os partidos, federações, com base no total de votos que eles receberam. Votos nominais nos candidatos, plus votos de legenda. Para isso, calcula-se o quociente eleitoral e o quociente partidário. Depois que se define quantas vagas cada partido ou federação terá direito, essas vagas são preenchidas pelos candidatos mais votados dentro daquele partido ou federação. É um sistema que busca refletir melhor a diversidade de opiniões, mas também pode gerar algumas distorções, como candidatos eleitos com menos votos que outros que não foram eleitos. O sistema proporcional sempre gera debate. É importante entender essa diferença para o majoritário. Agora, a gente falou das condições para ser candidato, mas também existem as situações que impedem a candidatura, as inelegibilidades. Exato. As inelegibilidades são impedimentos temporários à capacidade de ser votado. Elas podem ter origem na própria Constituição ou em lei complementar. A Constituição já traz algumas, como a inelegibilidade dos analfabetos ou a inelegibilidade reflexa. Parentes de chefes do Executivo não podem se candidatar na mesma área de influência, para evitar o nepotismo. Mas a maioria das hipóteses de inelegibilidades está prevista em lei complementar. A principal é a Lei Complementar número 64, de 1990, conhecida como a Lei das Inelegibilidades. E essa lei foi bastante modificada pela lei da ficha limpa, né? Exatamente. A Lei Complementar número 135, de 2010,
a Lei da Ficha Limpa, que surgiu daquela iniciativa popular que comentamos, alterou profundamente a LC 6490. A grande novidade da Ficha Limpa foi ampliar as hipóteses de inelegibilidade, incluindo, por exemplo, a condenação por determinados crimes ou atos de improbidade por um órgão judicial colegiado, um tribunal, por exemplo, mesmo que ainda caiba recurso. Antes, em geral, só a condenação transitada em julgado gerava inelegibilidade. Isso tornou inelegíveis políticos condenados por corrupção, lavagem de dinheiro, abuso de poder econômico, entre outros, mesmo antes de todos os recursos. Foi um avanço grande no combate à corrupção e na busca por candidatos com passado limpo. Sem dúvida, um marco importante. E quem organiza e fiscaliza todo esse processo eleitoral e aplica essas regras de elegibilidade, julga os casos? Essa é a função da Justiça Eleitoral. O Brasil tem um ramo especializado do Poder Judiciário só para cuidar das eleições. A competência dela é bem ampla. Organizar o alistamento eleitoral, dividir o país em zonas e seções, preparar as urnas eletrônicas, totalizar os votos, proclamar os eleitos. Além disso, ela fiscaliza a propaganda eleitoral, o financiamento de campanha e julga todos os conflitos e crimes relacionados às eleições, incluindo os pedidos de registro de candidatura, as impugnações, as ações por abuso de poder. É um trabalho gigantesco para garantir a lisura e a legitimidade do processo. E como ela se estrutura? Ela tem uma estrutura própria que vai do nível nacional ao local. No topo, temos o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, em Brasília. Abaixo dele, em cada estado e no DF, tem um Tribunal Regional Eleitoral, TRE. Na base, atuam os juízes eleitorais, que são juízes de direito designados para essa função, e as juntas eleitorais, órgãos temporários formados na época da eleição para apuração. Uma característica interessante é que a Justiça Eleitoral tem também um poder regulamentador muito forte. O TSE edita resoluções que detalham como as leis eleitorais devem ser aplicadas na prática. Isso é essencial para dar conta da dinâmica das eleições. Realmente uma estrutura complexa para garantir a democracia. E um ponto sempre polêmico é o financiamento das campanhas. Como funciona isso hoje? De onde vem o dinheiro? O financiamento é sempre um tema quente. Atualmente, as campanhas no Brasil são financiadas principalmente por recursos públicos. Existem 2 fundos públicos principais. O fundo partidário, que é distribuído anualmente aos partidos para custeio geral e parte para campanhas, e o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o chamado Fundão Eleitoral, que é um valor bilionário distribuído aos partidos apenas em anos eleitorais, especificamente para as campanhas. O tamanho do fundão e a forma de distribuição sempre geram muito debate. E doações privadas, podem? Podem, mas com limites e restrições importantes. Pessoas físicas podem doar para campanhas, mas há um limite percentual sobre a renda delas no ano anterior. O que foi proibido pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, em 2015, foi a doação de pessoas jurídicas, de empresas, para campanhas eleitorais. Essa foi uma mudança muito significativa, visando reduzir a influência do poder econômico nas eleições. Então, hoje, o grosso do dinheiro vem dos fundos públicos e de doações de pessoas físicas. Entendi. Dinheiro público e doações de pessoas físicas com limites. E a propaganda eleitoral? Tem regras também, né? Não pode fazer de qualquer jeito. De jeito nenhum. A propaganda eleitoral é super regulada pela Justiça Eleitoral. Tem vários princípios que a norteiam, como o da legalidade, da isonomia entre os candidatos, da veracidade. Existe um período específico em que a propaganda é permitida. A chamada propaganda oficial só pode começar a partir de 15 de agosto do ano da eleição. Antes disso, permite-se a pré-campanha, mas com muitas restrições. Não pode pedir voto explicitamente, por exemplo. Existem regras detalhadas sobre as modalidades de propaganda. O que pode no rádio e na TV, horário eleitoral gratuito, na internet, sites, redes sociais, impulsionamento pago, em materiais impressos, santinhos, jornais, em eventos, comícios, carros de som. Cada meio tem suas regras específicas sobre tamanho, formato, conteúdo, etc. E o que acontece se alguém desrespeitar essas regras ou usar a máquina pública para se promover? Aí entramos na questão do abuso de poder. A legislação eleitoral
busca coibir fortemente o abuso de poder econômico e o abuso de poder político ou de autoridade durante as eleições. O abuso de poder econômico acontece quando há um uso excessivo de recursos financeiros para desequilibrar a disputa, comprando votos, por exemplo. O abuso de poder político ou de autoridade é quando um agente público usa a estrutura do cargo, bens ou serviços públicos em benefício de uma candidatura. Usar servidor público em horário de expediente para fazer campanha, por exemplo. Ambos são considerados ilícitos eleitorais graves. E quais as consequências para quem comete abuso de poder? As consequências podem ser bem severas. A Justiça Eleitoral, se comprovado o abuso em uma ação específica chamada AIJE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral, pode determinar a cassação do registro de candidatura ou do diploma, se o candidato já foi eleito. Além da perda do mandato, o responsável pelo abuso também pode ser declarado inelegível por 8 anos. É uma sanção pesada para tentar garantir eleições mais justas. Nossa, quanta coisa! Percorremos um longo caminho, desde o conceito básico de direitos políticos até essas questões mais complexas de financiamento, propaganda e abuso de poder. Sim, é um universo bem vasto, mas interconectado. Entender cada peça ajuda a ver o quadro geral de como a nossa democracia representativa e participativa funciona, ou pelo menos como ela deveria funcionar segundo a Constituição e as leis. É fundamental reforçar a importância desses direitos. São eles que permitem ao cidadão ser, de fato, um agente na construção do destino do país. Não são só um direito, mas também uma responsabilidade. E é interessante notar como esse campo evoluiu desde a Constituição de 88. Tivemos a urna eletrônica, a lei da ficha limpa, as mudanças no financiamento. É um direito vivo que continua sendo moldado. Exatamente. Bom, para a gente ir finalizando nossa conversa de hoje aqui no Concurseja, recapitulando rapidinho, falamos do que são os direitos políticos no sentido amplo, da diferença entre os positivos, votar, ser votado, etc., e negativos, perda, suspensão. Vimos como a soberania popular se exerce pelo sufrágio universal, direto, secreto e igual, e também por plebiscito, referendo e iniciativa popular. Detalhamos quem pode votar, alistamento, e quem pode ser votado, condições de elegibilidade, idades, desincompatibilização. Explicamos as hipóteses de perda e suspensão, o papel crucial dos partidos políticos e da justiça eleitoral. Abordamos também outros instrumentos de participação, os sistemas eleitorais majoritário e proporcional, as inelegibilidades, com destaque para a ficha limpa, o financiamento e a propaganda eleitoral e o combate ao abuso de poder. Ufa! Foi uma boa jornada. E reforço, conhecer tudo isso não é importante só para quem vai prestar concurso público, embora seja matéria certa em muitas provas. É essencial para qualquer cidadão. É conhecendo essas regras do jogo que a gente pode participar melhor, cobrar mais e fortalecer a nossa democracia no dia a dia. Com certeza. Fica aí a reflexão, né? Tendo todos esses mecanismos que a Constituição nos oferece, como podemos, cada um de nós e coletivamente, ir além do voto a cada 2 ou 4 anos e realmente aprofundar a qualidade da nossa participação política, como usar melhor a ação popular, a iniciativa popular, o controle social. Exato. É um convite à ação cidadã. Bom, pessoal, muito obrigada pela companhia em mais essa análise profunda aqui no Concurseja. Esperamos que tenha sido útil para clarear as ideias sobre os direitos políticos. Agradecemos demais a sua audiência e fiquem ligados. Convidamos vocês a acompanharem nossas próximas aulas e a conhecerem os outros cursos e materiais disponíveis lá no canal Concurseja. Tem muito conteúdo de qualidade para ajudar na sua preparação. Um grande abraço e até a próxima! Até a próxima.